Bom dia, eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Tem uns caras aí usando uns negócios meio diferentes assim, pra chamar a atenção, pra ficar diferentão, né? Então eu também resolvi... Fala aí. Pois é, as igrejas, a maioria das igrejas sobrevivem, subsistem por causa do diabo. E se o diabo não existisse? Sai daí não, é depois da vinheta. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério. Vamos falar aí de um assunto meio controverso, né? Como eu disse na abertura do vídeo, algumas igrejas subsistem, existem por causa do diabo. Por que essa afirmação? Por que trazer esse tema para um vídeo? Meu irmão, minha irmã, não sei se é do seu conhecimento, eu assisto muitos vídeos no YouTube. Alguns estudos, algumas e raras pregações, geralmente estudos e coisas que acrescentam, né, ao meu ministério. Mas, enfim, e eu estava vendo dia desses algo a respeito desse tema, e eu resolvi trazer uma palhinha para você, digamos assim. Se não existisse o diabo, meu irmão, o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, são muitas denominações, muitas igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Igrejas, mestres e algumas nomenclaturas que não são bíblicas, que eles ensinam que tudo é diabo. Que, por exemplo, o devorador é o diabo, o gafanhoto é o diabo, cortador é o diabo. Enfim, se cai um copo e quebra na sua casa, é o diabo. Se a sua conta de luz aumenta, é o diabo. Eles dão mais importância a Deus do que o diabo. Então, as pessoas que frequentam esses determinados templos, essas determinadas denominações, vivem numa constante luta com o diabo. Ficam o tempo todo se preocupando mais com o diabo do que com as coisas de Deus. E você aí que de repente conhece a Bíblia, você pode estar me dizendo assim, e eu quero ler para você, antes que você tire as suas próprias conclusões, eu quero ler para você no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só que você percebeu aqui, em dado momento desse versículo, que ele diz assim, que apesar da nossa luta não ser contra a carne e o sangue, a nossa luta é espiritual, quando ele diz assim, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta
No começo do versículo a gente já consegue entender. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é roupa, não é maquiagem, não é anel, não é pulseira, não é brinco. A nossa luta é espiritual. Existe todos os dias, toda hora, uma grande batalha espiritual ao nosso redor, à nossa volta. E é isso que nós temos que entender. Mas quando eu acredito que tudo é diabo, isto é no plano físico. Como eu disse para você, se cai um copo, é diabo. Se eu sou mandado embora do trabalho, é diabo. Mas, meu irmão, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós deixamos o copo na beiradinha da mesa, na beiradinha da pia, e aí ele cai e quebra, é o diabo? Não. Quantas vezes no nosso trabalho nós, às vezes, por força da circunstância ou por preocupações do cotidiano, nós somos displicentes, descuidados, distraídos, e de repente acontece de sermos mandados embora. E aí foi o diabo? Não, foi a nossa displicência, a nossa preocupação, a nossa falta de zelo, a nossa falta de cuidado. Quanta gente não cumpre horário, quanta gente não faz, não entrega um trabalho satisfatório. Pois então, meu irmão, minha irmã, é necessário entender, e aí eu fiquei me perguntando, né, se o diabo não existisse, o que seria de algumas denominações? E eu quero começar perguntando, talvez para mim mesmo, se o diabo não existisse, eu seria crente? Falar a verdade para você, eu seria, porque Deus restaurou a minha vida, Deus me tirou do lixo, Deus me tirou da sarjeta. Então, eu devo muito a esse Deus maravilhoso. Se o diabo não existisse, algumas pessoas, será que procurariam Deus espontaneamente? Porque tudo é culpa do diabo. Se ele não existisse, quando o copo quebrasse, quem seria culpado? Porque para nós é muito mais fácil achar um culpado do que assumir a culpa. Mas se o diabo não existisse, quem seria o culpado do copo quebrar? Quem seria o culpado de eu ser despedido do trabalho? Quem seria culpado da minha conta de luz aumentar? Quem seria culpado de quebrar de repente o meu cano de água? Como já aconteceu aqui em casa. De repente escutei um barulho de água, disse, nossa, estranho isso, será que o vizinho está lavando a calçada? E quando eu fui olhar, a entrada do relógio da gente aqui tinha se rompido e estava vazando aquele mundo de água ali. Foi o diabo? Não, foi o desgaste do tempo que fez aquilo, que quebrou, né? Tudo quebra, tudo enferruja, tudo se gasta, desgasta, enfim. Aí foi o diabo? Não, não foi. E se ele não existisse, quem seria o culpado? Exatamente a corrosão, os anos de uso e etc. Se não existisse o diabo, você dizimaria? Se não existisse o diabo, você ofertaria? E aí eu vou um pouquinho mais longe. Se não existisse o diabo, as pessoas iriam cultuar a Deus, porque o que eu vejo hoje, meu irmão, minha irmã, o que eu vejo hoje é 90% das pessoas indo na igreja não para cultuar, mas para buscar algo. Ou seja, indo interessadas, indo induzidas, né, por outras pessoas, por outros líderes, induzidas de uma maneira tal que elas acreditam que absolutamente tudo que está acontecendo de errado na vida delas é o diabo. Não ensinam as pessoas a amar a Deus por gratidão. Não ensinam as pessoas a cultuar a Deus. E o que é cultuar? Vou dizer mais uma vez, cultuar não é ir lá no culto buscar, não. Como eu vejo alguns anúncios, venha nesta noite buscar a tua bênção. Meu irmão, cultuar é você ir lá na igreja, é você ir lá na denominação, é você ir prestar culto a Deus
é ir oferecer o seu melhor. Seja em louvor, em palmas, em cânticos, enfim, é você ir lá agradecer a semana que você teve, a sua saúde, a sua família, o seu teto, até as tuas dificuldades, sim, porque Deus não dá nada que a gente não possa carregar. Deus permite algumas dificuldades que é para a gente crescer, para a gente exercitar a nossa fé, para a gente exercitar a nossa oração, para a gente até se dirigir mais a Deus, falar mais com Deus, buscar mais a Deus. Mas e se o diabo não existisse? Como é que algumas denominações iriam existir? Porque algumas denominações, como eu já disse aqui, tudo, absolutamente tudo é diabo. É maldição hereditária, é o diabo que destrói casamentos, é o diabo que isso, que aquilo. Meu irmão, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Portanto, meu irmão, é Deus agora, é Jesus quem te justifica, meu irmão. Então, não adianta as pessoas ficarem dizendo assim, olha o livro de Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 36 e 37, dizem assim esses versículos. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, continuando, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Continuando, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meu irmão, não é tudo diabo, não. E eu aqui não estou defendendo o diabo. E se você não sabe o que significa diabo, eu vou dizer para você. O nome diabo significa caluniador. Caluniador. Pois bem, o nome Lúcifer significa portador ou estrela da manhã. Portador, quem porta, quem leva alguma coisa. E Satanás, que é o mais pesadão aí, significa adversário. Meu irmão, então, como eu já disse aqui, nós erramos, nós cometemos erros, nós colocamos o copo na beirada da mesa e aí o copo quebra, é o diabo. Meu irmão, e se ele não existisse, como é que essas igrejas iriam permanecer abertas? Porque elas parece que pregam a força do diabo. E ele tem força, sim. Tem poder, sim. Mas nem tudo é diabo. E se o diabo não existisse, como eu já disse e repito, quem seria o culpado dos nossos fracassos? Se o diabo não existisse, nós buscaríamos a Deus? Porque às vezes nós buscamos Deus com medo do diabo. Nós buscamos Deus com medo da situação ficar pior. Porque eles dizem que tudo é diabo, vem aqui que vai ter libertação, que vai ter cura, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e você vai com medo do diabo, com medo daquilo piorar, e você vai buscando essas denominações que chegam lá, fatalmente te induzem ao erro. Não é verdade? Quem seria o pai da mentira se o diabo não existisse? Quem seria? Esses próprios que vivem dizendo que tudo é diabo, esses próprios
que entrevistam o diabo. De onde é, o que você veio, para onde você vai, como é que é esse negócio? Jesus jamais, em tempo algum, em lugar nenhum da Bíblia, Jesus perguntou isso ou aquilo. Jesus nunca abriu diálogo com o diabo. A única vez que abriu diálogo com o diabo foi Deus, lá no livro de Jó, que perguntou para ele: de onde você vem? Porque ele veio de intruso numa reunião dos anjos. Jesus só dizia: sai, sai, sai. Pronto, meu irmão. Esse papo de entrevistar, de dar audiência, Meu irmão, o que é isso? Onde é que nós estamos? E se ele não existisse? Como seria esse evangelho que eles ensinam, que eles pregam, que eles dizem? Como seriam? Como seria isso? Se não existisse o diabo, como seria a nossa relação com Deus? Será que nós continuaríamos buscando Deus? Porque nós buscamos Deus, como eu acabei de dizer, às vezes por medo do diabo. Porque falam tanto de diabo, falam tanto do diabo, falam tanto dele, que o nosso subconsciente acaba fabricando um medo. Se eu não orar, o diabo vai entrar na minha vida, na minha família. Se eu não dizimar, o diabo vai entrar na minha casa, no meu emprego, não sei o que, não sei o que. Se eu não obedecer, não sei o que, não sei... Gente, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Nós devemos fidelidade a Deus. Até por isso que eu não gosto da frase Deus é fiel. Porque as pessoas colocam Deus como um empregado. Colocam Deus como alguém que tem a obrigação de abençoar. Deus é fiel. Deus é fiel como se Deus fosse um pastor alemão. Deus é fiel. Meu irmão, Deus é fiel à sua própria palavra. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Deus não deve fidelidade a homem nenhum. Deus é fiel àquilo que ele prometeu, é fiel às suas próprias promessas, à sua própria palavra e ponto. Deus não deve fidelidade a mim de maneira alguma, de modo algum. Quem sou eu para ter um Deus fiel a mim? Quem sou eu? Eu sou a criatura, não sou o Criador, sou um pecador, vim do pó. E do pó fui feito e ao pó tornarei. Então, quem sou eu? O que sou eu para Deus dever fidelidade a mim, se Deus não deve fidelidade nem a Jesus? Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, diz: Pai, até tu me abandonaste. Então, quem sou eu para dizer Deus é fiel, como se Deus fosse fiel à minha pessoa, às minhas coisas? Eu peço e Deus tem que me dar, eu oro e Deus atende. Nem sempre Deus atende, nem sempre Deus dá, mas isso não faz com que eu deixe de obedecer e acreditar em Deus. E se não existisse o diabo, como é que seriam essas denominações? Meu irmão, se você está lá num lugar que tudo é diabo, cuidado, porque a tua vida, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, a sua vida é governada por um rei chamado Jesus. Deixa o diabo ser diabo, deixa o diabo no lugar dele, se preocupe com as coisas de Deus. E deixa o diabo lá no lugar dele. Meu irmão, é como se, de repente assim, se não existisse o Dia das Mães, quando é que a sua mãe ia ganhar um presente? Quando é que sua mãe ia ganhar um abraço? Quando é que a sua mãe ia ganhar atenção, a sua atenção? Quando?
São condições que nos levam a refletir, a pensar. E se o diabo não existisse? Como seria? Quem seria o culpado? São perguntas que só você que pode responder. Muito obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo. Deus te abençoe. E um abraço do amigo Eduardo Rogério, do pastor Eduardo Rogério, em mais uma página do Diário de Bordo. E se você gostar desse vídeo, compartilha. Indica o canal Diário de Bordo Cidade para outras pessoas. E você, se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Bora lá, é de graça. Se inscreve no canal, indica o canal para outras pessoas. Deixa o seu joinha, comenta aí no rodapé do vídeo, tem um lugar para você comentar. Comenta. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim quiser e permitir. Independente da sua religião, cor, credo, ajude a espalhar essa ideia. Vamos orar no dia 31 de dezembro, ao invés de fazer barulho. Vamos fazer silêncio.